Os mais remotos sinais da presença humana no Alto Minho datam de há 250 a 200 mil anos e são utensílios fabricados a partir de núcleos de quartzito, genericamente designados por axiolenses, com os quais as populações do Quaternário, juntamente com as lascas que deles extraíam, realizavam todo o tipo de trabalhos. Encontram-se ao longo da orla costeira e nas bacias dos rios principais Lima e Minho. As escavações que estão hoje aqui a decorrer no sítio das Carvalhas, onde nos encontramos, no concelho de Melgaço, freguesia de Remoéis Prado, são escavações que visam encontrar vestígios do homem paleolítico nesta região, que são feitos a partir de grandes lascas de quartzito, que nos sugerem a possibilidade destes primeiros habitantes da região terem aqui chegado há bem mais de 200 mil anos. São os mais antigos vestígios da ocupação humana no noroeste peninsular e que têm aqui no Rio Minho e em particular no Baixo Minho um centro absolutamente importante e que hoje é reconhecido internacionalmente. Estas peças começam a aparecer em África há 1.700.000 anos, quando ainda nem sequer havia homens na Europa, e a sua cronologia vem até, em alguns casos, há perto de 100.000 anos. São peças feitas em lascas de quartzito, que são amplamente detalhadas nas duas faces, que nós designamos por bifaces, serviriam para raspar, como poderiam servir para processar outro tipo de matérias orgânicas, transformar madeira em nos mais diferentes tipos de objetos, processar carcaças de animais, aquilo que uma vez José Leite Vasconcelos chamou, em bom português, um faz-tudo. As comunidades pré-neolíticas eram recoletoras, nómadas, e fixavam-se temporariamente em locais onde havia recursos disponíveis para a sua sobrevivência. Alimentavam-se dos moluscos que arrancavam das penadias banhadas pelo mar, de sementes, de frutos e raízes, da pesca que faziam nos rios, lagoas e oceano, e da caça dos herbívoros que pastavam nas planícies e encostas das serranias de Santa Luzia, Padela, Arga, Peneda e Gerês. Os animais forneciam a carne, as peles e as armações, dos quais faziam armas, instrumentos de uso diário e amuletos que usavam como símbolos de proteção mágica. Trabalhavam o sílex, o quartzo e o xisto, dos quais faziam os mais variados instrumentos de corte, de defesa pessoal e de caça, onde se destacam as pontas de seta. A carne e o peixe, que não consumiam de imediato, eram conservados com sal, secos ao sol ou tratados com fumo, para serem usados nos dias de escassez alimentar. Por volta do 6º milénio a.C., a linha da costa estabilizou e as primeiras comunidades epipaleolíticas fizeram a transição para a sedentarização. A partir dos núcleos de quartzito, que abundavam nas cascalheiras das praias, que se estendem ao longo da costa para norte do rio Lima, fabricaram os chamados picos asturienses. Os picos eram peças de eleição na recolha de moluscos da classe Bivalvia e no tratamento da caça existente, onde predominavam os cervídeos. Estes estão presentes, por exemplo, na toponímia atual, como é o caso de Vila Nova de Cerveira. A economia, baseada na caça e na recoleção de frutos e sementes, deu lugar à produção de alimentos, o que implicou a fixação a um determinado território.
Ao sedentarizarem-se, construíram as primeiras aldeias, agricultaram os primeiros campos, fizeram as ceifas e domesticaram cabras, ovelhas, porcos, bovinos e moares. Modelaram os primeiros recipientes em cerâmica, os quais começaram a decorar com motivos representativos do seu universo imaginário. Com a lã e o pelo dos animais que criavam e com as fibras vegetais, como o linho, construíram o tiar e passaram a ter vestes alternativas às tradicionais peles curtidas dos animais. Os instrumentos de pedra evoluíram na sua concepção e os machados de pedra polida, de gume mais afiado, foram um grande avanço tecnológico para a época. A agricultura passou a fornecer palha para a cobertura das casas e sementes que passaram a ser trituradas em pilão e com mós alongadas em forma de barco. A farinha era usada na alimentação, juntamente com as bolotas de carvalho e de sobreiro. Entre o 6º e o 5º milénio a.C., as comunidades agropastoris começaram a construir os seus primeiros túmulos, chamados de megalíticos, devido às características bem específicas da sua arquitetura. Os mais antigos foram construídos no Planalto de Castro Laboreiro, mais especificamente na Portela do Pau. Estão igualmente presentes na Gavieira, no Alto do Campelo, em Lamas do Vês, no Mesio, no Gião, na Serra Amarela, na Chã do Marco Quebrado, na Chã das Arcas, no Corno do Bico, nos Montes de Miranda, na Chã de Cossorado, em Britelo, em Boivães e Boalhosa. Estas comunidades desceram para as planícies aluviares dos rios e instalaram-se na orla costeira, como provam a Anta da Barrosa, em Vila Praia de Âncora, e as Mamboas da Ireira, em Afife, as de Carreço e as de São Romão de Neiva. Os túmulos existentes têm tipologias umas próximas uma das outras, mas também bastante diferenciadas na paisagem e também consoante as regiões. São locais que marcam a paisagem, que estão relacionados com um conjunto de povos que se dedicavam a uma série de atividades, inclusive já a agricultura e a pastorícia. Um túmulo megalítico via-se e ainda se vê hoje na paisagem. Essa visão era propositada porque eram locais de enterramento, normalmente familiares, que serviam uma comunidade restrita de membros que ali depositavam os mortos. Um túmulo megalítico é sempre constituído por uma mamoa, ou por outras palavras, por uma elevação artificial no terreno de uma forma bem explícita, tem no seu interior uma estrutura, normalmente poligonal, onde os mortos eram depositados. Para construir a câmara funerária e o corredor, os esteios eram cortados em afloramentos graníticos com recurso a cunhas de madeira, que inchavam com a água e depois eram transportados por tração sobre rolos de madeira. A câmara funerária era a primeira a ser construída. Abriam os buracos para os esteios, que eram levantados com a ajuda de cordas feitas de fibras vegetais. O corredor era sempre mais baixo e de menor volumetria. Depois de construída a câmara funerária e o corredor, a sua estrutura
era reforçada com pedra miúda e terra, que formava um anel em volta da câmara funerária e do corredor, a que se chama anel pétreo. No final, todo o conjunto era coberto com mais uma camada de terra, onde podia crescer erva e pequenos arbustos. A operação final consistia no transporte da tampa da câmara funerária. Esta era de grande dimensão e peso, pelo que o seu transporte exigia grande entreajuda, sobretudo para vencer o desnível do anel pétreo, coberto de terra, que circundava a câmara funerária. O acesso à câmara funerária fazia-se pelo corredor, por onde era arrastado o defunto para ser depositado no interior da câmara, muito possivelmente em posição fetal. Os enterramentos eram sempre acompanhados pelos pertences do defunto. Junto do cadáver, podiam ser colocados objetos de adorno, representativos da sua condição social, e vasos cerâmicos com comida e bebida que o defunto utilizaria na sua viagem para o além. Também depositavam pontas de lança e de seta em sílex, quartzo e xisto, lâminas de sílex e machados de pedra polida. Entre o terceiro e o segundo milénio a.C., surge uma simplificação nos enterramentos megalíticos. É o período em que aparecem as cistas, túmulos estruturalmente mais simples, com lajes em cutelo, onde o defunto era colocado em posição fetal. No interior dos túmulos megalíticos eram depositados, para além do defunto, os seus objetos ou pertences pessoais. Entre eles, distinguimos os adornos, que podem ser de ouro, prata, bronze ou cobre arsenical, armas como machados de bronze, pontas de seta, pontas de lança ou lâminas e vasos cerâmicos decorados de tipo campaniforme, tronco cônico e de tipo chapéu invertido. Através da tipologia dos objetos e da sua colocação, consegue-se perceber a origem e a categoria social da pessoa que foi inumada ou incinerada, porque muitos destes túmulos mais tardios, as cistas, já são de incineração. Não se pode entender verdadeiramente o megalitismo sem referirmos os menhires, ou menires, como alguma documentação refere, e as estátuas menires. O menire é uma pedra de forma fálica, redonda, circular, com altura variável. Aqui no Alto Minho não ultrapassam os 2 metros de altura, espetada no solo, num local de boa visibilidade e que, segundo diversas interpretações, poderão ser um símbolo da fertilidade, já que representa, a forma fálica representa o aparelho sexual do homem, e que, na sua inserção na terra, que na nomenclatura antiga das divindades, a terra é uma deusa, e daí que a união entre o falo e a terra pudesse fazer procriar e produzir a terra para dar alimento aos homens e aos animais. Tem também uma função de demarcação de territórios. Por isso, a colocação do menir em determinados pontos visuais
permitia às populações concorrentes ou interessadas naquele espaço que aquele território já tinha um ocupante e que este estava perfeitamente delimitado. Estes marcos divisórios ainda hoje são ou foram aproveitados para divisões de freguesias e para divisões mesmo de concelhos. No Alto Minho estão recenseados os menhires de Forjães São Romão de Neiva, Frias Telas, Gerás do Lima, Deu Criste, Montaria, Meixedo, Busgalinhas, Germil e Castro Laboreiro. Um dos aspectos que nos caracteriza enquanto espécie é o facto de produzirmos arte. O tempo da arte começa logo que a espécie desenvolve capacidades de abstração, desde os primórdios do Paleolítico Superior, há mais de 45 mil anos antes do presente. E hoje também começa a considerar-se que os neandertais, que viveram durante o Paleolítico Médio, há mais de 50 mil anos, teriam sido os primeiros produtores de arte. No Alto Minho não há evidências de arte paleolítica. Tudo o que atualmente se conhece é atribuível a tempos neolíticos ou posteriores, portanto, em anos de calendário 5.000, 6.000, 7.000 anos antes do presente. Podemos dividir a arte pré-histórica do Alto Minho em 3 tipos. A arte megalítica, de caráter funerário, constituída por gravuras, pinturas e até quase esculturas, que decoram o interior das câmaras dos sepulcros dos dólmenes. A arte rupestre, uma arte de ar livre, constituída por gravuras abertas nos afloramentos graníticos. E a estatuária antropomórfica, as mais antigas representações em estátua da figura humana. Estamos no Planalto de Castro Laboreiro, que é um planalto de altitude que limita a região do Parque Nacional da Peneda Gerês, na zona oeste, e que é considerado uma das nossas principais reservas arqueológicas, neste caso do nosso megalitismo, ou seja, do nosso neolítico. Aqui no planalto foram inventariados cerca de 130 monumentos tipo Mamoa, na sua maior parte com dolmen. São monumentos funerários, uma reserva arqueológica absolutamente fantástica, dos quais 100 desses monumentos estão na parte portuguesa, 30 estão na parte galega, porque a fronteira passa exatamente aqui ao lado. Este monumento onde estamos é a Mamoa 2 do Alto da Portela do Pau, que tem alguns dos maiores monumentos daqui do Planalto, e este em particular, esta Mamoa 2, tem um dolmen que foi restaurado nos anos 90 e foi parcialmente escavado nos anos 90, e que é um ótimo exemplo para explicarmos o que é a arte megalítica, porque é o dolmen mais decorado, precisamente todo o norte de Portugal e do que se conhece aqui do Planalto. Esta decoração, no fundo, a arte megalítica é a arte dos monumentos funerários, feita pelos megalíticos, portanto, os construtores destes monumentos, que arrancam do nosso Neolítico Médio, há 6, 7 mil anos. E este monumento tem 7 esteios, dos quais 6 estão gravados, todos com uma decoração que eu considero uma espécie de decoração total. Há aqui um programa que é previamente delimitado e no fundo, após a construção do monumento, os esteios quase todos foram esculturados. E também com uns particularismos técnicos bem interessantes. Eu penso que aqui neste monumento houve um preparado de base que foi feito com tinta negra e essa tinta depois é picotada, daí as picotagens serem muito finas, quase imperceptíveis. Já durante o megalitismo elas seriam bastante imperceptíveis, mas que se destacariam muito bem, exatamente porque eram picotadas, provavelmente sob um preparado negro. E porquê é que eu digo isto? Porque de facto nós encontramos restos de tinta negra nestes esteios, não apresentando nada de figurativo, portanto parte do princípio que esse preparado é feito para sobre ele se inscreverem as gravuras. No fundo, o que é a arte megalítica aqui, nomeadamente deste dolmen, é uma composição toda ela geometrizante, quebrada apenas pela presença de um pequeno antropomorfo que está no primeiro esteio à direita do esteio de cabeceira. Neste grande esteio de cabeceira há este bandeado
com um zigue-zague quase, determinado tipo de dente de lobo, que é constituído por 5 faixas paralelas que atravessam todo o esteio e que vêm neste sentido, passam inclusivamente para aqui. Esta é a faixa inferior, depois há mais 2 para cima, e é típico da arte megalítica exatamente este bandeado, este zigue-zague que atravessa todo o monumento. Nós conseguimos datar alguns carvões que foram encontrados, nomeadamente na zona de entrada, no corredor, que assinalavam precisamente a zona da condenação do monumento, ou seja, quando ele deixa de ser utilizado como monumento funerário, ele é utilizado na segunda metade do 5º milénio antes de Cristo, como, no fundo, uma cripta para enterramentos coletivos. Os corpos eram depositados aqui no interior da Câmara. No momento da condenação, nós recuperamos alguns carvões cujas datações, através de carbono 14, eram do início do 4º milénio antes de Cristo, portanto, do momento já da condenação do monumento. Calculamos por isso que ele tenha sido utilizado ao longo da segunda metade do 5º milénio antes de Cristo, o que dá também, fornece uma datação interessante para este tipo de decoração megalítica, que eu atribuo também exatamente a esse momento, segunda metade do 5º milénio antes de Cristo, portanto, cerca de 7.000 anos antes do presente. A Mota Grande, Mota é um dos nomes populares para Mamoa, conserva uma câmara megalítica que nunca foi cientificamente escavada, daí não se conhecer a integralidade da sua decoração megalítica. Este sepulcro estaria também associado a um menhir em granito, que supostamente estaria ereto sobre o topo do conjunto monumental, estando hoje tombado junto à base da sua enorme Mamoa. Uma violação do monumento por populares em finais do século passado permitiu reconhecer a existência de uma decoração megalítica em, pelo menos, 2 esteios da Câmara Funerária. Na altura, identifiquei uma série de gravuras megalíticas que tinham sido postas à vista por essa violação. Estes desenhos, no fundo, centram-se sob 2 esteios, qualquer deles interessantíssimo. Um deles, um dos esteios da entrada, a parte esquerda da entrada, era constituído por uma grande laje de granito, em que os megalíticos tinham percebido que na componente do granito, que constitui o esteio, havia uma parte com pegmatites vermelhas, que eles limitavam-se a picar ligeiramente o granito e fizeram vários gravuros, nomeadamente círculos concêntricos, ligados ao mundo dito da arte atlântica. Portanto, não é bem assim, porque o megalítico também usa exatamente esse tipo de gramática figurativa. Portanto, picando ligeiramente a rocha, apareciam esses círculos concêntricos como se fossem pintados. E este aspecto da ilusão que é dado nesse esteio é particularmente interessante. O outro esteio tem outra gravura ainda mais notável que este esteio. Não é um esteio de cabeceira, mas tem uma notável figura iduliforme que é feita em alto e baixo relevo. É difícil encontrar exemplos na arte megalítica com uma representação deste tipo, que é uma espécie de campânula. No desenho percebe-se muito bem a forma, como se tivesse um olho, e é constituída exatamente por gravura em relevo e baixo relevo, muito polido, centrado no esteio, depois uns meandros à volta, umas figuras antropomórficas também à volta, e portanto é notável a arte que existe no interior desta Mota Grande, que faz de facto que ela seja não só a mais imponente do Planalto de Castro Laboreiro, mas até arqueologicamente também é mais interessante, pelo menos do que conhecemos até à data. O Dolmen da Barrosa, ou da Lapa dos Mouros, em Vila Praia de Âncora, é uma estrutura de câmara poligonal, com 8 esteios, mais a tampa ou chapéu, de corredor alongado, uma das melhores conservadas no Vale do Âncora, mas com a Mamoa praticamente desaparecida. Conserva, em pelo menos 3 dos seus esteios da ligação entre a câmara e o corredor, restos de uma decoração com linhas meândricas ou onduladas que João de Castro Nunes identificou em 1948 e a que chamou serpentiformes. Inserem-se na tipologia comum às decorações megalíticas, nomeadamente do grupo do Noroeste Peninsular, como as que vimos no Planalto de Castro Laboreiro, caracterizada por este tipo de figuras geométricas. Já a Mamoa e Dolmen da Ereira, em Afif, tem uma decoração mais rica.
apresenta uma morfologia em planta do tipo ália coberta, com uma câmara e um corredor duplamente indiferenciados. Eduardo Jorge Lopes da Silva, que escavou o monumento nos anos 80 do século passado, identificou gravuras e restos de pinturas em 6 dos seus 16 esteios in loco. Um deles, na entrada direita do corredor, ostenta uma grande figura antropomórfica picotada, muito estilizada, também interpretada como podendo representar 2 figuras humanas conjugadas, tendo a da parte superior 2 grandes mãos gravadas. É evidente a ligação estilística desta grande figura aos formalismos conceituais da arte esquemática e a sua ligação aos cânones da arte megalítica, facto também acentuado pela presença de pinturas e gravuras de tipo ondulado e até um sol noutros esteios. Se descermos para leste e atravessarmos as serras da Peneda e do Soajo e atingirmos a funda depressão do Lima, vamos encontrando mamoas e dólmenes arruinados, disseminados pelas várias chãs de altitude. Na sua maioria por estudar, é natural que alguns deles guardem arte megalítica, como a que há anos foi identificada num dos dólmenes da chã de Cabanos, em Ponte da Barca, já na Serra Amarela. Uma dessas necrópoles megalíticas de altitude é a do Mesio, perto do Gião, nos contrafortes da Serra do Soajo, cortada atualmente pela Porta do Mesio, do Parque Nacional da Peneda Gerês. Aqui havia um grupo de 16 mamoas com dolmen, um conjunto monumental que se alongava por esta vasta portela a cerca de 700 metros de altitude média. É importante assinalar que as mamoas pré-históricas foram também elas construídas com um duplo significado, já que, para além de serem utilizadas como sepulcros, foram também, e logo desde a sua criação, como marcas delimitadoras de uma ocupação territorial por parte dos povos que as erigiram, assim se vincando, desde tempos muito recuados, o caráter sagrado dos termos. Estamos no sítio que é conhecido na bibliografia arqueológica como a Bossa do Colado. A Bossa do Colado é um conjunto, é um complexo de arte rupestre, aqui junto à base quase às águas da Serra Amarela, perto de Parada do Lindoso, perto aqui do Rio de Parada, que nos corre aqui assim ao lado, e é um conjunto de 7 rochas, das quais 6 pequenas e uma grande, digamos assim. Esta, a maior, é conhecida popularmente pelo nome de Peneda do Encanto. É dos melhores exemplos que existem em territórios portugueses, e aqui no grupo de arte rupestre do Noroeste Peninsular, da chamada arte atlântica, aquilo que eu considero o grupo 1 da fase antiga, ou a fase mais antiga da arte rupestre de ar livre do Noroeste Peninsular. Também se lhe chama arte atlântica, porque é uma arte que aparece disseminada na pré-história recente, desde a Escandinávia, Escócia, Irlanda, Norte de Inglaterra, aqui o Noroeste Peninsular, Baixa Galiza, Norte de Portugal, e vai inclusivamente, há exemplos até às Canárias, portanto, deste tipo de gravuras. E que tipo de gravuras são estas? São gravuras, todas elas esquemático-simbólicas, extremamente abstratas, portanto, muito pouco figurativas. Existem também algumas representações zoomórficas ou humanas, mas de uma maneira geral é uma arte muito pouco figurativa a esse nível, ou seja, nós não vamos identificar formas conhecidas a não ser formas geométricas. A temática fundamental deste grupo artístico são os círculos e as linhas, as combinações circulares, com números variados de círculos concêntricos, com covinhas, quase sempre com covinhas, por vezes no interior dos círculos, mas também à volta. Aliás, a técnica de execução destes círculos muitas vezes é feita exatamente pela adjunção de várias covinhas que depois são polidas. É uma técnica muito especial e muito própria deste grupo artístico da pré-história peninsular.
O espaço operativo fundamental da rocha está centrado numa grande figura central que eu considero ser uma figura feminina pela tipologia e pela lógica do próprio motivo, e que eu paralisei, aliás, nas publicações que fiz deste sítio com a estátua minha da Ermida, portanto, considerando, aliás, relativamente contemporâneas. Portanto, esta figura central ordena, digamos assim, o espaço figurativo de toda a parte superior do Penedo. Portanto, para além desta figura, toda a envolvente à própria figura está recamada deste tal mundo dos motivos geométrico-simbólicos, geométrico-abstratos, círculos concêntricos, figuras protolabirintas, não são verdadeiros labirintos ainda, embora o labirinto também seja uma forma que aparece neste tipo de gravuras, ligadas por linhas meândricas entre si, com covinhas, etc. Ou seja, ordena-se todo este espaço com toda esta gramática figurativa extremamente abstrata ou simbólica, podemos dizer, e isto faz deste Penedo um dos melhores exemplos desta arte atlântica do grupo do Noroeste em Portugal. A periodização deste tipo de motivos será ainda o 3º milénio antes de Cristo. Isto, sensu lato, o que podemos dizer é que estamos aqui perante um pequeno santuário, extremamente bem conservado ainda, felizmente, com toda a componente ambiental que felizmente ainda tem, que está resguardada, que tem cerca de 5.000 anos. No Alto Minho merecem destaque alguns outros sítios com arte atlântica. No concelho de Valença, destaca-se o conjunto de rochas decoradas na envolvente do Monte do Faro. No Monte da Laje está uma rocha com uma decoração notável, pela presença de formas antropomórficas de tipo iduliforme e armas, o que é mais raro. As armas, 2 compridos punhais de lâminas triangulares lisas e punhos arredondados, estão no centro da composição, enquadradas pelos pretensos 4 ou 5 iduliformes, longas figuras de tipo retangular, vagamente antropomórficas, uma das quais oculada, que dominam o conjunto das gravações, onde as combinações circulares parecem algo marginais. No Monte dos Fortes, com uma bem escolhida implantação, merecem destaque as grandes combinações circulares, 2 das quais com 11 e 12 círculos concêntricos, ambas com mais de 1 metro de diâmetro. São as maiores gravuras deste tipo conhecidas em Portugal. Na Tapada de Ouzão, com uma gramática figurativa, onde mais uma vez são dominantes as gravuras geométrico-simbólicas, com as combinações circulares e até uma forma espiraliforme, ligadas entre si por linhas retas ou curvas, formam um conjunto abstrato que se desdobra praticamente por toda a superfície do painel numa espécie de horror ao vazio. A laje das Fogaças, em Lanhelas, é mais atípica, aparentemente com motivos de diferentes tradições artísticas. Aqui é de destacar a presença de zoomorfos semi-esquemáticos aparentes equídeos. Em Montador, na praia de Fornelos, em Carreço, os zoomorfos atingem o esquematismo quase absoluto. Na vertente leste do Monte de São Silvestre, em Cardielos, Viana do Castelo, 3 afloramentos graníticos concentram algumas dezenas de gravuras de tipo atlântico. O maior deles, e o mais importante, é uma grande superfície com várias combinações circulares, algumas ligadas entre si por linhas sinuosas, entre os quais se distribuem uma série de pequenos zoomorfos esquemáticos, maioritariamente equídeos, alguns dos quais montados por cavaleiros. O ordenamento espacial dos motivos sugere a presença de, pelo menos, 2 fases de gravação da pré-história recente. Um conjunto muito original no contexto da arte atlântica localiza-se na vertente oeste da Serra da Gávea, em Vila Nova de Cerveira. Em 2 afloramentos graníticos, encontramos grandes composições abstratas, formadas por linhas sinuosas e compartimentadas, preenchendo-se as formas geométrico-simbólicas assim obtidas por grupos alinhados de covinhas em grande número. Alguns círculos simples ou concêntricos completam a tipologia dos motivos deste sítio.
Estamos no alto do Gião, uma notável estação arqueológica de arte rupestre do nosso noroeste, em ambiente de montanha. O Gião é um sítio absolutamente notável. No fundo são 2 montes, entre os quais há um enorme anfiteatro com cerca de 800 metros de diâmetro e onde existe uma grande concentração de gravuras nestes penedos graníticos que aqui afloram. No fundo, o que é que nós temos aqui? Uma série de gravuras, todas elas uma arte bastante conceptual, muito pouco figurativa, em que a figura humana, a representação da figura humana é dominante. Atrás de mim está um desses penedos, chamado Penedo Voltijoso, que tem uma série de representações, desde logo uma bastante interessante, que é uma forma em Φ grego. O Φ grego, no fundo, é a forma da letra Φ, que é também, no fundo, uma das esquematizações da figura humana que vem, pelo menos desde o Neolítico até ao fim da nossa pré-história. Depois, o resto da rocha tem uma série de representações de tipo cruciforme, ou seja, são variações, todas elas representando a figura humana, mas que tomam a cruz como o eixo, digamos assim, compositivo. Ou seja, se olharmos, por exemplo, para esta figura aqui, temos um eixo central e vários traços paralelos, figurando seguramente uma representação antropomórfica tipo compósito, provavelmente representando vários antropomorfos associados. E todo o resto desta rocha são figurações deste tipo. A rocha mais decorada do Gião é a Rocha 1, com mais de 20 metros de comprimento, onde foram catalogadas cerca de 280 gravuras com todos os tipos figurativos e não figurativos que há no Gião. Representações antropomórficas, 2 delas em forma de Φ grego, em que na parte lateral dessas figuras há 2 mãos desenhadas com palmas viradas para o observador. São 2 motivos únicos aqui no Gião, muito raros no contexto da arte rupestre pré-histórica. Estas figuras demonstram que a esquematização quase absoluta da representação humana em forma de Φ grego pode também conter outros elementos mais naturalistas, como estas mãos. Por toda a rocha, há outras formas com uma grande abstração, quadrados e quadrados de cantos redondos, até chegar à abstração absoluta do cruciforme. As rochas 13, 14 e 15 pertencem à fase mais antiga da arte do Gião, 3º milénio a.C., e são das mais importantes, porque é onde se pode perceber a evolução deste tipo de figuras abstrato-simbólicas que serão representações humanas. Estas gravuras são de caráter geométrico, todas elas muito abstratas. São quadrados ou retângulos de cantos redondos e são a origem do antropomorfismo do Gião. Estas formas evoluíram para as representações em Φ, em que a parte superior é a cabeça, por vezes com uma covinha no centro de cada uma das 2 divisões internas. Estes quadrados evoluíram para as representações tipo cruciforme. Um aspecto interessante na área arqueológica do Gião é a existência de um grande muro situado entre os 2 montes do Gião 1 e Gião 2, que localmente se chama Cerca do Gião e quase dá a volta por todo o anfiteatro. Este muro não é uma vulgar cerca de gado e está ligado a várias histórias e lendas populares. Parece ser de caráter megalítico, ou pelo menos pré-histórico. Circunda as zonas fundamentais e interiores do anfiteatro e tem mais de 20 rochas com gravuras, cruciformes, círculos, figuras de retículas, pequenos retângulos. É mais um elemento que contribui para que a estação arqueológica do Gião seja um sítio muito particular no Noroeste. Desde o início dos meus primeiros trabalhos eu dividi o Gião em 2 setores. O Gião 1, que é o maior setor, aquele onde está o muro, o anfiteatro, isso tudo, e o Gião 2. O Gião 2 é constituído, no fundo, apenas por uma rocha com interesse, tem mais 4 com cruzes, que eu acho que são cruzes de termo, mas a rocha 1 desse sítio, que olha diretamente para a Serra Amarela, do outro lado, e está quase frente ao Vale do Lima, é uma rocha muito interessante, que nós chamamos a rocha dos esteliformes, porque tem várias representações
com figuras estelares, ou sóis, como se diz, enfim, na terminologia que se usa para este tipo de gravuras, que são constituídas por uma covinha central e vários raios, também eles, cada um com uma covinha na ponta de cada um desses raios. No Fieiral, no Planalto de Castro Laboreiro, foram identificadas 2 rochas decoradas. A mais interessante é um enorme afloramento granítico, onde se concentram dezenas de gravuras, algumas delas picotadas e até polidas. A sua temática é essencialmente esquemática, de raiz antropomórfica, com alguns motivos com grande afinidade com a arte do Gião. Quadrados e retângulos de cantos redondos com divisões internas, círculos simples com 2 diâmetros cruzados, figuras em fi grego, cruciformes e suas variantes, mas também uma série de motivos do tipo paleta, alguns podomorfos, agrupamentos de covinhas, algumas ligadas a linhas, ferraduras e até um zoomorfo semi-esquemático, aparentemente um caprínio. Não há um claro ordenamento figurativo deste grande painel, sugerindo-se uma acumulação de figuras com uma longa diacronia temporal entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, com alguns cruciformes de época histórica. Relativamente à estatuária antropomórfica, o Alto Minho possui 2 exemplares de exceção. A estátua Menir, da Boulhosa, de Paredes de Cora, e a da Ermida, de Ponte da Barca. São representações, provavelmente de caráter religioso, deusas tutelares de significado desconhecido. A estes monumentos podemos acrescentar a estela de Casal de Insalde, de Paredes de Cora, mas sem o ar antropomórfico das 2 outras peças, que apenas é simulado por uma decoração abstrata, sugerindo uma face humana oculada ao alto do que poderia ter sido um esteio megalítico, encimando uma grande decoração central constituída por 15 retângulos paralelos encadeados entre si. A estátua Menir da Boulhosa tem uma forma vagamente cruciforme, com a cabeça apontada e 2 olhos figurados, sem boca, como é típico da tradição figurativa mais antiga das estátuas menires do Ocidente europeu. A presença dos colares, 6 linhas semicirculares concêntricas, identifica-a como feminina. Os seios podem estar estilizados através da presença de 2 covinhas laterais. Será, eventualmente, atribuível ao Calcolítico, 3º milénio a.C. Ora, estamos perante a estátua Menir da Ermida, um monólito granítico que foi descoberto em meados de 81 aqui na aldeia da Ermida, em plena Serra Amarela, e que é uma peça escultórica notável dos tempos finais da nossa pré-história. Nós classificamos este tipo de monumentos como estátua Menir, ou seja, é um monumento feito como se fosse um menhir, portanto um monólito granítico, feito de tal maneira para ser implantado no solo e que tem uma representação antropomórfica, ou seja, uma forma humana. Esta forma, neste caso, é uma figura feminina. Como é que chegamos a essa conclusão? Podemos dividir a zona decorada desta estátua, que está apenas decorada num averso, mas depois tem a forma humana dada também pelo resto da figura, que é tridimensional, dividir em três momentos, digamos assim. Primeiro, a zona superior, a zona da cabeça, que é assinalada, portanto, por todo este setor, que tem uma face muito bem marcada, centrando-nos imediatamente nos olhos, que são feitos através de uma covinha central com um pequeno círculo à volta de cada uma dessas covinhas, um nariz bastante longo, que assinala e marca bem a parte central da face, depois um traço semicircular na parte superior, que pode assinalar uma espécie de arcada supraciliar, mas, no entanto, pode também marcar a presença de um qualquer manto que podia estar sob a própria figura.
este V aqui assim, que assinala a zona do queixo e demarca perfeitamente bem a face. Há aqui um elemento interessante e ao mesmo tempo para mim também perturbador, que é a presença ou não de uma pequena boca aqui, um traço muito ténue, que por vezes, enfim, no estudo técnico que fiz desta rocha, me parece que pode ter sido acrescentado posteriormente. E então a presença ou a ausência da boca aqui tão bem marcada, uma vez que o resto está muito bem marcado e a boca está mal assinalada, podemos estar em presença de mais uma dessas deusas mudas dos tempos do Neolítico final até a Antiguidade do Bronze, que povoaram no fundo o sul da Europa num determinado momento. A zona peitoral, que é assinalada pela presença dos dois seios, que são é o elemento fundamental para considerar esta estátua como uma representação feminina. Superiormente, há também um traço que assinalará o braço, a presença, um bocadinho demasiado sumário, como é evidente numa peça destas, este traço aqui e aqui assim do outro lado a mesma coisa. E depois, esta zona peitoral, até à base, que seria, digamos, soterrada, metida no solo, com uma decoração em forma de espinha invertida. Portanto, estes três momentos desta estátua, uma espécie de tríade decorativa, assinalam muito bem, marcam muito bem um monumento que está completo, felizmente, embora tenha sido encontrado fora de contexto. Ora, cronologicamente, podemos dizer que estamos perante um monumento com entre 3.500 a 4.000 anos antes do presente, portanto, entre o Calcolítico e a Idade Antiga do Bronze, cuja relação com a Bossa do Colado a mim me parece muito evidente, ou seja, com um penedo esculturado aqui perto, que entretanto já mostramos, e onde existe uma figura central nessa rocha, que é uma figura do tipo antropomórfica como esta, portanto representando a figura humana, também muito idealizada e que tem uma série de elementos comuns, nomeadamente a presença dos círculos concêntricos com a covinha central, que é muito típico da fase antiga aqui da arte noroeste, chamado grupo clássico da arte do noroeste peninsular. Portanto, este monumento é curioso porque ele foi descoberto em meados de 81, como disse, aqui na aldeia da Ermida, metido numa corte de gado, portanto uma casa de onde o gado dorme, estava numa parede antiga, conseguimos na altura retirá-lo, foi um momento muito interessante aqui na aldeia, com o povo todo a movimentar-se para que a estátua ficasse na aldeia. Eu sempre lhes disse que a estátua ficaria aqui, e o facto de termos hoje aqui um museu na Ermida deve-se precisamente ao facto de ter sido encontrada esta estátua aqui, e nós querermos na altura, mantê-la na povoação. É hoje para nós aqui em todo o nosso noroeste uma das únicas peças escultóricas de corpo inteiro, digamos assim, representando uma figura humana. A peça tem cerca de 1,5 m de altura, ligado, evidentemente, a toda uma mitologia pré-histórica em que a presença do elemento feminino é chave. Portanto, estaremos perante uma deusa muda da Serra Amarela, dos tempos finais da nossa pré-história, sem dúvida um dos monumentos que assinala aqui os tempos finais da pré-história no ar da Serra Amarela.